Olá galera, eu sou o Rai Vitor, eu sou um dos Tech Leads aqui do Objective e nesse vídeo de hoje vou falar um pouco sobre o mercado de programação aqui no Brasil. Então vou comentar alguns dados, algumas quantidade de vagas que eu achei no LinkedIn, vou falar um pouco sobre as áreas, front, back, mobile, data science. Na descrição, ou acredito em algum comentário fixado aqui embaixo, vai ficar de onde eu tirei essas fontes. Os do LinkedIn não vai dar para ficar, mas é só fazer uma busca lá, então vai ser valores bem aproximados, porque acredito que cada dia vai estar aumentando ou diminuindo alguma quantidade de vagas. Mas eu achei alguns relatórios e pesquisas, tanto brasileiras quanto internacionais, falando sobre alguns desses dados que eu vou apresentar aqui para vocês. Então vamos lá começar com front-end. Então vamos agora começar a falar sobre a área de front-end. Front-end é a parte que você faz interação em algum site, então também a parte visual. Então quando você clica no botão, quando tem alguma validação de algum formulário, quando você é redirecionado para alguma página, também toda aquela parte visual, então alguns efeitos que acabam aparecendo no site, um ícone ficar um pouco lá em negrito, um texto ficar em negrito ou mudar de cor, tudo isso é responsabilidade do front-end. E também o front-end pega os dados de um back-end, que já eu vou explicar o que é back-end. Então ele consegue pegar os dados, salvar, enviar essas informações para um back-end e captar esses dados de volta também de um back-end. Então ele também é importante conhecer um pouco de como é feita essa comunicação HTTP de um front com o back. Então é bem legal também conhecer realmente como a internet funciona. Hoje no front-end as linguagens utilizadas são HTML, CSS e JavaScript. As vagas geralmente estão pedindo mais os frameworks de JavaScript, que os mais comuns são React, Angular e Vue. Existem também alguns frameworks de CSS, mas geralmente não é tão obrigatório quanto, saber um framework de CSS nem sempre é tão obrigatório quanto entender um framework de JavaScript. Então hoje em dia, os frameworks realmente mais utilizados, que estão mais na moda e as empresas estão mais pedindo, são React, que foi até um framework criado pelo Facebook. Então já tem um bom tempo de mercado. Com React também eu vou falar um pouco depois quando falar sobre mobile, que dá para utilizar também para desenvolver aplicativos híbridos. Então consegui aproveitar muito isso com um framework só. Tem alguma variação ali pro mobile, mas com o framework só consegue desenvolver tanto um site legal e também consegue fazer o mobile. Então acabou criando uma grande popularidade. Temos também o Angular, que foi um framework criado pelo Google. Então começou ali no Angular 1. Do 1 para o 2 teve uma grande mudança, uma ruptura grande, mas depois do 2 para frente teve uma grande popularidade. Então hoje em dia ainda é muito utilizado, um pouco abaixo do que o React, mas ainda assim é bastante utilizado. Em terceiro lugar temos o Vue. Então esse é um pouco mais recente, então meio que pegou o melhor ali dos dois mundos, então o melhor do React, o melhor do Angular, e o Vue foi criado com base nisso. Não tem nenhuma grande empresa por trás, mas a curva de aprendizado é até bem menor, só que ainda não tem uma grande aceitação do mercado, apesar de estar em terceiro lugar. Tem uma galera utilizando, mas comparado ao React e ao Angular ainda não é tão grande assim. Então até essa primeira dica, eu acho que quando for estudar alguma coisa no mercado, hoje se fala muito do Vue e tudo mais, mas se você for ver ele comparado com as outras linguagens que as outras empresas estão utilizando, ainda é muito baixo. Então ainda existe aquele medo de vou estar estudando Vue, mas possa ser que no futuro, poucas empresas utilizem, então fica um pouco mais limitado as vagas que eu vou conseguir entrar com Vue. Então com React, com Angular, ainda são vagas que são bem mais fortes no mercado.
E agora vamos para a área de back-end. Então, back-end não tem algo visível. Então, enquanto o front tem aquelas telas bonitas que você clica, que arrasta, tem alguma interação, o back-end geralmente fica ali no servidor. Então, geralmente tem ali já um contato com o banco de dados, então recebe os dados de algum tipo de front. Então, esse front pode ser um site, esse front pode ser um aplicativo, algo mobile, esse front pode ser algum sensor que está recebendo, sei lá, um dado de temperatura e está enviando para um determinado back-end. E ele geralmente pega esses dados, faz algum tipo de processamento, joga em um banco de dados, e o contrário também, que às vezes quem solicita algum dado, então quando você faz um login, então é enviado ali um e-mail e uma senha, então ele pega aquela senha, aplica a criptografia, vê se está no mesmo padrão que está criptografado no banco de dados, vê que aquilo está certo, beleza, então libera aqueles acessos, autorização e tudo mais. Então esse back-end realmente faz essa parte. Então, das linguagens back-end hoje em dia, tem um Java que está já há bastante tempo no mercado, ainda continua bastante forte, apesar de às vezes existir algumas piadinhas na comunidade, mas o Java ainda é uma linguagem bem sólida e bem forte. O C# também é da Microsoft. Recentemente, com as novas versões, conseguiu ganhar bastante força, então está cada vez melhorando. E com o Node.js agora é possível também utilizar JavaScript no back-end. Então, muitas empresas até estão adotaram facilmente esse JavaScript no back-end, porque como já existem, né, programadores que sabem front e utilizam JavaScript lá. E agora com JavaScript back-end, então as pessoas não precisam mais saber um Java e um JavaScript, saber um Python e um JavaScript. Então já aprendem o JavaScript como um todo e conseguem utilizar tanto no front quanto no back-end. Fazendo uma rápida busca aí no LinkedIn, vi que tem 5.316 vagas no dia de hoje. Então, amanhã, como falei, né? Pode ser um pouquinho diferente, mas back-end é o que atualmente tem mais vagas no LinkedIn. Então, às vezes pode até ser uma porta de entrada um pouco mais fácil, mas também realmente depende muito do tipo de pessoa. Eu, particularmente, assim, no início eu gostava mais de front-end porque eu conseguia ver aquilo na tela, então conseguia fazer aquele botão, conseguia fazer aquele quadrado, botava uma cor e login, então era um pouco mais fácil. Depois do tempo aí comecei a gostar um pouquinho mais de back-end. E vamos agora para a terceira área, que é a área de mobile. Essa já é um pouquinho menor que as outras, aí tá basicamente metade ali das vagas de front, então 2.454. O mobile é dividido hoje em algumas sub-áreas. Então tem o mobile nativo, né, quando é criado esse aplicativo com as linguagens assim, oficiais dos devices, dos sistemas operacionais. Então se for com iOS é com Swift, se for com Android, né, com Kotlin. Então acaba dando até uma performance melhor, consegue utilizar o que há mais de novo nos devices. E os aplicativos híbridos, que é utilizado frequentemente um JavaScript, que a pessoa desenvolve, sei lá, um React Native e consegue exportar, consegue transpilar tanto para o iOS quanto para o mobile. E existe também os híbridos, que tem um React Native, tem um Flutter, tem um Ionic, que vocês conseguem, que é possível escrever em uma linguagem só e exportar isso tanto para iOS quanto para Android. Então o React Native e o Ionic são JavaScript. Então ainda dá ali para aproveitar fazer um mobile com JavaScript, fazer um back-end com JavaScript, fazer um front-end com JavaScript. Então acabou tendo uma adoção muito fácil, muito rápida até, porque dá para contratar esse profissional que faz de tudo aí, que tem algumas pessoas contra, algumas pessoas a favor, mas até a curva de aprendizado, se você quiser trocar um pouco de área, então
não estou gostando mais tanto de front-end, quero um pouco para back, quero ir para mobile. Então, a pessoa sabendo JavaScript consegue até migrar um pouco mais fácil do que outras linguagens. Tem também o Flutter, que está ganhando uma notoriedade aí, bem recente. Então muitas pessoas estão, em vez de utilizar React Native, estão indo para Flutter. Então cada um tem suas peculiaridades, mas no geral são essas três aí que estão bem fortes para aplicativos híbridos. E para aplicativos nativos não tem muito o que falar, porque cada sistema operacional tem a sua própria linguagem, então é só basicamente escolher aquela linguagem ali que está sendo adotada por determinado sistema e começar a desenvolver nela. E por último, outra área que está ganhando uma grande notoriedade, que é a Data Science. Então, são pessoas que estão trabalhando com grande quantidade de dados, então fazer esses algoritmos que a Netflix utiliza para fazer recomendações, próprio Facebook, Instagram, fazer recomendação de algumas coisas, fazer classificação. Então, sei lá, às vezes alguns sinais estão sendo utilizados, então quando o carro passa, dependendo da quantidade de carros que estão passando por um determinado sinal, aquilo vai abrindo um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar para não criar tantas filas. Então são algoritmos que, enfim, tem uma certa inteligência ali por trás. Então as linguagens hoje mais utilizadas são Python e o R. Eu, quando estava estudando, eu comecei com Python, então achei bem fácil, mas não sei se é porque eu já tinha um certo conhecimento em outras linguagens de programação. Então tive alguns amigos que começaram direto com R, também acharam mais fácil, outros começaram direto com Python, também acharam mais fácil também. Mas acho que hoje são realmente só essas duas que estão com bastante força. Tem algumas outras, mas essas são as que mais estão sendo contratadas de vagas de Data Science, ou é Python ou é R. Então talvez dá uma chance aí para essas duas. Comece se não achou tão interessante a sintaxe naquela linguagem, pode dar até uma olhada nessa outra. Então, para ver qual dessas duas estão assim, qual dessas duas você se identifica mais. Então ficamos por aqui, galera. Não esquece de compartilhar com aquele seu amigo, sua amiga que está querendo conhecer mais o mercado, conhecer como começar na área, entender um pouco sobre essas tecnologias. Então dá o like também se gostou, comenta e se inscreve no canal. Tchau, tchau!